E aí pessoal, tudo bem? O VPPBR está voltando, uma visão para a política, vem com uma proposta um pouco diferente para o blog. A gente vai continuar falando de política, só que dessa vez a gente vai introduzir um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, de antropologia, né, o estudo da sociedade, e vamos ter participações aí de outras pessoas e que vocês vão conhecer em breve, tá bom? E hoje a gente já vai começar falando um pouco aí sobre o plano emergencial, né, que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana, que fala sobre um projeto econômico que há muito não se via no Brasil. Na verdade, acho que nunca a gente tinha visto um plano econômico que fosse feito para ser respeitado por outros governos, não apenas por aquele que está em vigor, né? Isso já é um avanço tremendo. Então, aqui que a gente vai falar um pouquinho, explicar o que foi isso. Não foi só a PEC emergencial. O que foi apresentado ao Congresso foi um conjunto de três propostas de emenda à Constituição, 3 PECs, que falam sobre o reajuste econômico que é preciso ser feito entre os entes da federação. O que isso significa? Foram 3 as PECs, são elas: a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. Essas 3 propostas compõem o Plano Mais Brasil, que são essas 3 PECs. A PEC do Pacto Federativo, ela traz uma proposta inovadora no quesito de repasse de fundos do governo para os estados e municípios, né? A gente sempre teve no Brasil uma disputa muito grande pelos royalties de petróleo. Sempre era uma coisa que ia para discussão no Congresso, o que ia se fazer com o dinheiro, e essa proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo trata exatamente da distribuição por livre e espontânea vontade da União. A União vai receber e já vai fazer a distribuição, não vai precisar ficar tramitando em Congresso, não vai ter toda a complicação que tinha antes. Então é a primeira vez que o governo arca com os custos e fala: nós vamos distribuir de maneira correta para todos os estados e municípios, e não vai ter aquela briga que sempre existiu, que a gente via na televisão sempre falando lá, os royalties de petróleo, os estados estão em disputa pelos royalties de petróleo. Não, a União trouxe para si a responsabilidade e vai fazer a divisão. Isso já ajuda, já destrava o governo, né? Dentro desse plano do Pacto Federativo, isso ajuda a coexistirem, né, os estados e União, uma relação melhor entre Estado e União, porque existem muitas brigas, né, entre alguns estados e a União, que não tem repasse, então isso acaba sanando um pouco aí a situação. Tem mais alguns detalhes, né, para quem quiser ler, no site do Ministério da Economia tem lá detalhado um PDF bem estruturado sobre essas questões. A PEC emergencial. Quem não viu, a UVPP fez no Instagram uma série ali rápida de posts durante 3 dias, né? Desde quarta-feira a gente vem trazendo algumas informações sobre essa PEC emergencial, que traz aí algumas coisas bem interessantes. Se você não viu, depois eu vou colocar aqui embaixo o nosso arroba para você entrar lá, já se inscreve no nosso Instagram e não perca as atualizações que a gente vai fazendo aí durante a semana. Bom, a PEC emergencial ela já é um pouco mais técnica, né? Por quê? A PEC emergencial ela fala do endividamento tanto da União quanto dos estados e municípios. Então o que acontece? Ela foi dividida em 2 blocos. Ela tem medidas permanentes e provisórias. Quando essas medidas são acionadas? No caso da União, quando a União não pode realizar crédito para pagar os seus próprios gastos da máquina pública. Então, toda vez que a União estiver endividada, fugir da regra de ouro, que é justamente isso. A regra de ouro é quando a União não pode adquirir crédito para pagar os seus gastos com as despesas correntes, né? Isso aí é enquadrado na lei, né? E pode causar impeachment, algo muito parecido com o que aconteceu com a presidente Dilma. E dentro dessa estrutura, né, de provisório emergencial, o que acontece? As despesas são superiores a 1 ano do que eles possuem de crédito, já entra em vigor a PEC emergencial. Então já é destravado o gatilho, e aí a partir de então
esse Estado não pode fazer contratação de novos funcionários, né? Não pode abrir concurso público, não vai poder ter aumento de salário. Então são destravados vários gatilhos aí para controlar a economia daquele estado ou município. Dentre as medidas também está enquadrado o reajuste salarial de até 25%, né? Então assim, vamos supor, são 25% da jornada, na verdade, a jornada de trabalho pode ser reduzida em 25% dos funcionários públicos com reenquadramento dos seus honorários, né, dos seus vencimentos. Essas medidas vão ajudar o estado ou o município a retomar o controle. As medidas elas podem durar até 2 anos. Esse é o prazo para a reestruturação que está previsto. E é muito importante isso, né? Hoje o Brasil tem 11 estados no vermelho, que já começam um ano no vermelho. Então é muito importante que o governo olhe com atenção para isso, né? Por sermos uma república federativa, é muito importante que a União olhe também para isso e apresente esse tipo de proposta para ajudar, né? Outra coisa que muda, o governo não vai mais ser lastro para crédito dos estados e municípios. Então o que acontece? Hoje em dia, os estados e municípios querem adquirir crédito com empresas privadas, né, dentro do próprio país e etc. O governo serve como uma espécie de lastro, né, de fiador desse empréstimo, e isso vai acabar. O único momento onde o governo vai ser fiador de alguma dívida de estado ou município são empréstimos internacionais. Diferente disso, você pegou, você pagou. O próprio ministro, durante suas explicações, falou lá, hoje nas finanças pessoais, nas finanças de uma empresa, quando você adquire um crédito, você tem que pagar, a responsabilidade é sua. Então é a mesma coisa que vai acontecer com os municípios e o estado. Isso é um apanhado da PEC emergencial, que nada mais é do que um socorro aos entes federativos. E a última proposta, e muito importante também, é a PEC dos fundos públicos. Hoje o Brasil tem cerca de 250 bilhões de reais investidos em fundos públicos, muitos deles sem sentido, que não vão agregar em nada econômico para o país. Enquanto a gente tem uma dívida de quase 500 bilhões, 250 bi está investido em coisas que não têm um fundamento. Então, qual é a proposta do governo? Extinguir boa parte desses fundos, eles vão acabar e o dinheiro vai ser redirecionado para investimentos de maneira mais produtiva, de maneira mais inteligente. Hoje tem muito dinheiro perdido nisso. Outra coisa, toda vez que começa o ano, o governo já é obrigado a direcionar parte do seu orçamento, prever, né, parte do seu orçamento para esses fundos públicos. Isso engessa, né? Hoje a economia do Brasil é muito engessada. Por que o Brasil já começa o ano no vermelho? Porque tem muita conta fixa, então isso destrói o orçamento. Você não pode ter mais contas fixas do que você arrecada. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, essas 3 PECs vêm para acabar com esse engessamento que existe na economia brasileira e trazer um respiro. Na proposta, eles expõem, né, os números que é a estimativa de quanto vai ser arrecadado, né, quanto isso vai gerar de impacto. Só nos primeiros 10 anos vai ser um impacto de 50 bilhões na economia. Então, isso gera um sem fim de opções para investimento. Lembrando que na PEC emergencial, 25% de tudo que for arrecadado vai ser direcionado para infraestrutura. Desses 50 bilhões, nos 10 anos que está programado, 12 bi vai ser só no primeiro ano desse pacto, né, desse grande plano Mais Brasil. Então é uma atitude louvável do Ministério da Economia, é um passo muito grande desse governo. Existem outros detalhes pormenores, né, que tem na proposta, que, como eu disse, é muito interessante para você entrar. Está muito explicativo o PDF, muito fácil. Parece um PowerPoint, está muito fácil de entender o que eles colocam lá, está muito tranquilo para qualquer pessoa olhar e entender. Então, gente, é isso. Esse Plano Mais Brasil nada mais é do que uma reestruturação econômica para a União e entes federativos, uma proposta muito boa do governo.
Espero que seja votada, né, tenha uma tramitação rápida no Congresso para que seja votado o mais rápido possível. E vamos acompanhando, a UVPP vai continuar com mais vídeos explicativos sobre o que o governo está fazendo, sobre todas essas mudanças na economia. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal. Obrigado pela atenção. Vamos lá!